Paz Deus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para o devocional desta noite, é o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 14. Não farei toda a leitura, os irmãos façam em casa. Fala sobre a morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães e Jesus anda por cima do mar. Leia com bastante calma, atenção e que o Senhor nos encha do conhecimento da palavra. Meus irmãos, o Senhor Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, apenas 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor multiplica para uma imensa multidão. E então depois o Senhor despediu os discípulos e retirou-se para orar. E os discípulos então pegaram o barco e foram ao seu destino. No meio da madrugada, começa um vento muito forte, começa uma tempestade muito forte. E no verso 26, diz que os discípulos, vendo o Senhor caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. No verso 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Meus irmãos, os discípulos tinham acabado de estar com o Mestre, mas quando o Senhor veio andando sobre as águas, eles não o reconheceram. Possivelmente porque eles não estavam esperando o Mestre andar sobre as águas. Ninguém nunca tinha visto algo assim. Acontece conosco, meus irmãos, a mesma coisa. Muitas das vezes, estamos no meio de uma tempestade muito grande e não conseguimos enxergar o nosso Senhor vindo ao nosso encontro. Mas às vezes é porque não estamos o esperando, às vezes é porque não estamos atentos ao nosso Mestre. Mas se estivermos atentos ao Senhor, confiando nele e esperando, o veremos ele chegar. Meus amados, no verso 28 diz: "E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Olha, irmãos, além deles não reconhecerem o Senhor, acharem que era um fantasma, quando o Senhor se apresentou mesmo assim, Pedro, ainda duvidando, pediu um sinal para saber se era o Senhor. E o Senhor disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Meus irmãos, estes versos ficam para esta noite como o nosso devocional. Às vezes, como já foi falado, no momento da prova, no momento da tempestade, não conseguimos enxergar o Mestre chegando. E mesmo assim, quando o Mestre chega, temos a tendência de duvidar. Senhor, se é tu mesmo, faça assim, se é tu mesmo, faça aquilo. E começamos então a pedir sinal. Mas, irmãos, leiam em casa, com bastante atenção, estas obras que o Senhor fez. E que no nome do Senhor Jesus, pela leitura, o Senhor possa encher os vossos corações da fé, que possamos estar atentos para enxergar, para entender quando o nosso Mestre se aproximar e não duvidar, mas crendo, abraçaremos da mão dele uma grande obra. Que o Senhor possa prosperar e abençoar a noite de todos.